Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, exercícios de cálculo de fórmulas, beleza? Então, sem perder tempo, vamos lá. Bom, primeiro exercício, ele diz assim, ó, a respeito dos sais glutamato de sódio. Pessoal, glutamato de sódio, tá aqui, é um sal orgânico. E cloreto de sódio, todo mundo conhece, NaCl, é um ácido, aliás, é um sal inorgânico. Usado em alimentos, responda. Deu as massas atômicas, tá aí, beleza? Aí ele fala assim, pessoal, letra A. Quantos elementos químicos diferentes constitui o sal orgânico? Sal orgânico é o glutamato de sódio. Ele quer saber quantos elementos químicos. Vamos lá? O sódio é um elemento químico, carbono mais um elemento químico, hidrogênio outro elemento químico, oxigênio quarto elemento químico, nitrogênio 5 elementos químicos. Então, na letra A, certo? O sal orgânico, né, o glutamato, o sal orgânico possui 5 elementos. 5 elementos. Vamos lembrar quais são? Sódio é um elemento. Quem mais? Carbono, hidrogênio, oxigênio e o nitrogênio, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Na letra B, ele está pedindo para a gente calcular a porcentagem em massa de sódio contida no sal inorgânico. Queridos, letra B. O sal inorgânico é o NaCl. Ele quer a porcentagem em massa de sódio. Para eu calcular a porcentagem em massa de um elemento, eu primeiro preciso calcular a massa total. O sódio, pessoal, ele deu 23 unidades. Só tem um sódio, 23. O cloro, 35,5. São as massas que ele forneceu aqui, ó. Legal? Eu só tenho um cloro, multiplica 35,5. Aí, para calcular a massa total, eu vou somar tudo. Então, a massa molar vai dar 58,5 gramas por mol. Certinho? Ele quer a porcentagem de sódio, né? Porcentagem em massa de sódio. Gente, olha que facinho. 58,5 gramas, queridos, é a massa total. É a massa do sal inteiro, NaCl. Então, isso daqui corresponde a 100%. Para você calcular só a porcentagem em massa do sódio, você vai ter que pegar do total só o que é sódio. Gente, quanto que tem de sódio no total? 23 gramas, né? É a massa só do sódio. Pronto. A porcentagem de sódio vai ser, multiplica cruzado, né? 23 vezes 100, dividido por 58,5. Pessoal, para ir mais rápido, já fiz a continha. 39,3%. Então, essa daqui, ó, é a resposta da letra B. Bem de boa, né? Tranquilo o primeiro exercício. Agora, segundo. Lavoisier, no seu tratado de química, cujo centenário da publicação foi celebrado em 89, né? Afirma que a proporção entre massas de oxigênio e hidrogênio que entram na composição de 100 partes de água é de 85 para 15. Ele disse isso, né, antes de 1989. Hoje sabemos que essa proporção é aproximadamente... Gente, vamos calcular então a porcentagem em massa de oxigênio e de hidrogênio que a gente conhece hoje na água. Bom, você já aprendeu, né? Para calcular a porcentagem de um elemento, primeiro precisa calcular a massa total. Queridos, o hidrogênio tem massa igual a 1 unidade, né? Legal? São 2 hidrogênios, 2. O oxigênio, 16.
só tem um oxigênio, 16. Aí, se você somar, você vai encontrar uma massa molecular igual a 18 unidades. Então, a massa molar vai dar 18 gramas por mol. De boa, pessoal? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou calcular a porcentagem massa do oxigênio primeiro, tá? O outro, como só tem dois elementos, é só tirar de 100%. Vamos lá, então? Qual que é a massa total? 18 gramas. Essa daqui é a massa total de 1 mol de moléculas de água. Então, 18 gramas representa 100% da massa. Quanto tem de oxigênio, meus queridos? 16 gramas do total é oxigênio. Então, isso vai me dar a porcentagem em massa de oxigênio. Queridos, a porcentagem de massa de oxigênio vai ser 16 vezes 100 dividido por 18. Essa continha aí, ela dá 88,9%. Tranquilo? Então, a porcentagem de hidrogênio é 100 menos isso, queridos. 100 menos isso vai dar 11,11%. De boa? Só que ele falou aproximadamente, então a letra correta vai ser a letra D. Aproximadamente 89 para 11. Beleza, queridos? Então essa foi a questão de número 2. Agora exercício de número 3. Pessoal, determinado fertilizante apresenta 10% em massa de sulfato de amônio, né? NH4,2SO4. Único composto sulfurado nele presente. Podemos afirmar que no fertilizante mencionado, a porcentagem em massa de enxofre. Pessoal, ele não quer a porcentagem em massa de enxofre no sulfato de amônio. Ele quer a porcentagem em massa de enxofre no fertilizante. Vamos lá? Ó, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que porcentagem é uma massa que a gente calcula em 100. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar 100 gramas do fertilizante. Fertilizante, tá? Olha que notícia boa. Se eu descobrir a massa de enxofre que eu tenho em 100 gramas de fertilizante, pessoal, já é a porcentagem em massa de enxofre no fertilizante. De boa? Agora, o que ele diz para a gente? Ó, 10% da massa do fertilizante é sulfato de amônio. Então, ó, nós temos aqui no fertilizante 10% da massa de sulfato de amônio. Seguinte, meus queridos, se eu estou considerando 100 gramas de fertilizante, 10% vai dar 10 gramas, certo? De NH4,2SO4. Legal? Então, ó, no fertilizante eu tenho 10 gramas de sulfato de amônio. Só que eu preciso descobrir qual é a massa de enxofre que eu tenho em 100 gramas de fertilizante. Só que ele falou, gente, que o único composto sulfurado, né, que tem aí no fertilizante é o sulfato de amônio. Então, se eu descobrir a massa de enxofre nessa massa aqui, é a mesma massa de enxofre em 100 gramas do fertilizante. Porque no fertilizante, o único composto sulfurado é o sulfato de amônio. Legal? Então, vamos descobrir a massa de enxofre nessa massa de 10 gramas do sulfato de amônio. Pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular a massa molar. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou calcular a massa molar do sulfato de amônio. Ó, o nitrogênio tem uma massa igual a 14, são 2 nitrogênios, 28. O hidrogênio tem uma massa igual a 1, são 2 vezes 4, 8. Legal? O enxofre tem uma massa igual a 32 unidades, só tem um enxofre,
32. E o oxigênio, meus queridos, 16 vezes 4, 64. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou encontrar uma massa molar igual a 132 gramas por mol. Beleza até agora? Agora é o seguinte, você lembra que a gente já trabalhou com vocês? Ó, se eu pegar um mol de NH4, 2SO4, pessoal, eu vou ter um mol de enxofre, tá? Por quê? Porque na fórmula do sulfato de amônio, a gente só tem um átomo, né, de enxofre. Beleza? Vou passar para a massa. A massa molar da substância é 132 gramas. Beleza? E a massa molar do enxofre, 32 gramas, né? Cadê? Aqui, ó, ele deu para nós. Só que eu estou calculando a massa de enxofre, eu tenho que calcular em 10 gramas do sulfato de amônio, tá? Pessoal, essa continha aqui, 10 vezes 32 dividido por 132, eu já fiz, deu 2,4 gramas de enxofre. Legal? Bom, agora presta atenção, ó, o pulo do gato. Essa massa de enxofre eu calculei nesses 10 gramas de sulfato de amônio. Só que é o seguinte, pessoal, no fertilizante, o único composto sulfurado é o sulfato de amônio. Então, essa massa de enxofre aqui, ela também está nos 100 gramas de fertilizante, tá? Então, a porcentagem em massa de enxofre no fertilizante vai ser igual, pessoal, 2,4 gramas em 100 gramas, 2,4%. Essa daqui é a resposta certa do exercício de número 3. Bem legal esse exercício. Se você não entendeu, volta o vídeo e assista de novo. Agora, exercício de número 4. Deixa eu só dar umas olhadinhas aqui, só tem esse espaço mesmo. Vamos lá, ó. A análise da vitamina B12, cianocobalamina, mostra que ela é constituída de 4,34% de cobalto. Beleza? Quantos átomos de cobalto há em 1 grama de vitamina B12? Beleza, hein? Exercício legal. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Se eu pegar 100 gramas de vitamina B12, é isso mesmo, né? Vitamina, isso. Ó, se eu pegar 100 gramas de vitamina B12, eu vou ter 4,34 gramas de cobalto. Ué, não entendi. Pessoal, a porcentagem de cobalto não é 4,34% em 100. Então, em 100 gramas da vitamina, você tem 4,34 gramas de cobalto. Só que ele quer saber o número de átomos de cobalto em 1 grama da vitamina B12. Em 1 grama. Então eu vou chamar aqui o número de átomos, eu vou chamar. Átomos não, né? Vou chamar a massa aqui, eu vou chamar de M. Então esse M aqui vai ser, meus queridos, 4,34 vezes 1 dividido por 100. Esse 100 vai para cima, 10 a menos 2. Então essa daqui, ó, é a massa de cobalto que eu tenho em 1 grama da vitamina. Só que ele quer saber, pessoal, quantos átomos de cobalto e não quantos gramas. Então vamos lá. Ó, o cobalto, ele tem uma massa atômica, 59 unidades. Isso sempre será dado no exercício. Então a massa molar vai ser 59 gramas por mol. Qual que é a dica? Começar sempre com 1 mol. Só que quando tem massa envolvida, você vai começar com 1 mol em massa em gramas. No caso do cobalto, 1 mol, pessoal, tem 59 gramas. Então, se eu tiver
59 gramas de cobalto, eu tenho 1 mol. Gente, se eu tenho 1 mol, 6 vezes 10 a 23 átomos. Legal? Só que ele quer saber o número de átomos de cobalto em 1 grama da vitamina B12. E em 1 grama da vitamina, eu tenho essa massa aqui de cobalto. Então, é só fazer uma regrinha D3. Beleza? Nessa massa aqui, né, de cobalto, que está lá em 1 grama da vitamina, eu vou ter X átomos. Esse X aqui, ele vai ser 4,34 vezes 10 a menos 2, vezes 6, vezes 10 a 23, dividido por 59. Gente, já fiz essa continha, só preciso achar. Achei. 4,48 vezes 10 a 20 átomos de cobalto, queridos. Onde tem essa resposta aí? Letra B. Gente, excelente exercício, viu? Ó, não entendeu? Volta o vídeo e faz de novo. Exercício de número 5. A substância dopamina é um neurotransmissor, isto é, uma molécula que transmite mensagens ao cérebro. Sua fórmula molecular, C8H11O2N. Na letra A, ele quer a composição centesimal da dopamina. Pessoal, composição centesimal é a massa que tem em 100, centesimal em 100. Ou seja, é para calcular a porcentagem em massa de cada elemento na dopamina. Vai dar um trabalhinho, mas vamos lá. Ó, C8H11, certo? Olha lá, ó, C8H11O2IN. Ele quer a composição centesimal, ele quer a porcentagem de massa de cada elemento. Eu vou precisar calcular a massa total. Queridos, o carbono tem massa 12, são 8 carbonos, isso vai dar 96. O hidrogênio tem massa 1, são 11 hidrogênios, isso vai dar 11. O oxigênio, 16 vezes 2, 32. E o nitrogênio, 14 vezes 1, 14. Se você somar tudo isso daí, você vai encontrar uma massa molar 153 gramas por mol. Legal? Essa é a massa total, a massa de 1 mol, né, da substância toda. Gente, ele quer a porcentagem de massa, ele quer a composição centesimal. Então, vamos lá, ó. Vamos começar calculando a porcentagem de massa do carbono. Facinho, gente. Ó, 153 gramas é a massa total. Beleza? Tá aqui, ó, massa total. Então, isso corresponde a 100%. Agora, desse total, qual é a massa de carbono? 96 gramas. É a massa só de carbono. Então, aqui eu vou ter a porcentagem de massa só do carbono. Gente, para não ficar um vídeo muito longo, eu já fiz essas contas antes, 62,8% em massa de carbono. Certinho? Então, aqui, ó, é a porcentagem de massa do carbono. Agora, a gente vai calcular a porcentagem em massa do hidrogênio. Queridos, é o mesmo raciocínio. A massa total, 153 gramas. Essa é a massa total. Então, isso daí, 100%. Massa total, 100%. De hidrogênio, nesse total, nós temos 11 gramas. Legal? 11 gramas é só de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter a porcentagem de hidrogênio. Já fiz essa continha. A porcentagem em massa de hidrogênio, pessoal, dá 7,2%. 7,2%. Pronto. Calculei a porcentagem em massa do hidrogênio. De boa? Deixa eu só fazer uma separaçãozinha aqui. Ó, agora a gente vai calcular a porcentagem em massa do oxigênio. Pessoal, é uma canseira, mas tem que fazer, viu?
153 gramas é a massa total. Isso é 100%. Desse total, quanto que eu tenho de oxigênio? 32 gramas, queridos. É a massa de oxigênio. Então, isso vai me dar a porcentagem em massa de oxigênio. Já fiz essa continha, dá 20,9%. Essa daqui, ó, é a massa do oxigênio. E, finalmente, vamos calcular a porcentagem em massa do nitrogênio. Queridos, posso fazer uma regra de 3, igual a essa daí que eu já fiz, tá? Ou eu posso lembrar que a soma de porcentagem dos elementos numa molécula é sempre 100%. Então, a porcentagem do nitrogênio vai ser 100 menos essa soma aqui, ó. Isso mais isso, mais isso. Legal? Isso tudo que eu falei dá 90,90. Então, a porcentagem em massa do nitrogênio, meus queridos, vai dar 9,1%. Essa daqui, ó, é a resposta, né, da letra A. A composição centesimal, pessoal, é a mesma coisa que porcentagem em massa, viu? A mesma coisa que fórmula percentual. Entendeu? Bom, na letra B, ele quer que eu calcule a massa em gramas de 6,91 vezes 10 a menos 3 mol de dopamina. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer uma separação aqui. Letra B. Quantos mols mesmo? 6,91 vezes 10 a menos 3 mol. Vezes 10 a menos 3 mol de dopamina. Ele quer que a gente calcule a massa, né? Vamos lá. Isso. Qual é a massa de dopamina? Gente, bem fácil. Seguinte. Se eu pegar um mol de dopamina, que é a substância, né? Eu estou pegando a massa total. Legal? Aqui, ó. Um mol de dopamina tem uma massa igual a 153 gramas. A massa molar é 153 gramas por mol. De boa? Então, um mol vai dar 153 gramas. Mas ele quer a massa de 6,91 vezes 10 a menos 3 mol de dopamina. Gente, só fazer a regrinha de 3. Essa massa aqui, ela vai ser 6,91 vezes 10 a menos 3, né? Multiplica cruzado, vezes 153, dividido por 1, né? Que nem precisava colocar. Queridos, já fiz essa continha, deixa eu só procurar. Espera aí. Essa continha aí, ela vai dar 1,06 grama, pessoal. Então, a resposta da letra B, 1,06 grama. Agora, a gente vai lá para a letra C. O que é para fazer na letra C? Quantos mols, certo, de dopamina existem em uma amostra com 0,547 de massa? Então, letra C. Ó, eu tenho uma massa de 0,547 grama. É isso mesmo, né? 0,547 grama. Ele quer que eu calcule quantos mols, pessoal? Quantos mols? Fácil. Pode fazer uma regra de 3. 153 gramas é 1 mol, 0,547x. Mas eu vou usar a formulinha, porque essa fórmula aqui é muito usada e se você memorizar, facilita a sua vida. Qual que é a formulinha para calcular o número de mols? Pessoal, massa sobre a massa molar. A massa, pessoal, 0,547. Beleza? A massa molar, 153. Gente, eu já fiz essa conta, só preciso achar, dá 0,0036 mol. Mas colocando em notação científica, certo? Vai dar 3
10,6 vezes 10 a menos 3 mol. Essa é a resposta, né? Essa é a resposta da letra C. Beleza, queridos? Então, a gente fez o exercício de número 5. Vamos agora ao exercício de número 6. A análise química de uma ferrita forneceu os seguintes resultados. Gente, eu vou colocar na ordem que ele está dando os dados aí, tá? Ó, quanto tem de magnésio? 12%. Tá aqui, ó. Ferro, ele deu também 56%. E o oxigênio, 32%. De boa, de boa? Aí ele quer que a gente determine a fórmula mínima da ferrita. Pessoal, vamos lembrar? Primeira coisa que a gente faz quando tem massa ou porcentagem em massa. Divide pela respectiva massa atômica. Certinho? O magnésio, ele tem uma massa atômica igual a 24. O ferro, massa atômica 56, está aí nos dados, né? E o oxigênio, 32. Desculpa, 16. O oxigênio tem massa atômica 16. 32 é a porcentagem dele. Vamos fazer essas continhas aí. Ó, 12 por 24 vai dar meio, certo? 56 por 56 vai dar 1. 32 por 16 dá 2. Já tem números inteiros, pessoal? Não, não tem números inteiros. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar ou por 2, ou por 3, ou por 4, até dar números inteiros. Vamos multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, vai ficar mg. Aqui, ó, meio vezes 2 dá 1. Certo? Dá 1. Fe tem 1 vezes 2, 2. Oxigênio, 2 vezes 2, 4. Já cheguei em números inteiros? Já. Então, eu já posso afirmar que a fórmula mínima do composto é MgF2O4. Essa é a resposta do exercício de número 6. Pessoal, MgF2O4, bem legal esse exercício aqui. Agora, exercício de número 7. Uma certa amostra de composto contendo potássio, cromo e oxigênio. Opa, ó, potássio, cromo e oxigênio. Foi analisada e se obtiveram os seguintes valores. Pessoal, ele deu a massa de cada elemento. Ó, 1,95 gramas de potássio, 2,60 gramas de cromo e 2,80 gramas de oxigênio. Beleza? Então, ele deu a massa. Quando ele dá a massa ou porcentagem de massa, é o mesmo jeito de fazer. O que você faz? Divide pela respectiva massa atômica. Pessoal, o potássio é 39, isso é sempre dado. O cromo, 52 e o oxigênio, 16. Cara, você tem que fazer na raça isso daí, viu? Aqui, para ir um pouquinho mais rápido, eu já faço previamente, viu? Ó, 1,95 por 39 dá 0,05, pessoal. Aí, 2,60 por 52 dá 0,05 também. De boa? 2,80 por 16 dá 0,075. Então, eu dividi todas as massas dadas pela respectiva massa atômica, tá? Cheguei já no número de mols. Agora, tudo que você fizer em um tem que fazer em todos, senão você muda a proporção. Como é que é depois que você chegou aqui? Você vai dividir todos eles pelo menor. O menor, 0,05. 0,05, ó, o que faz em um, tem que fazer em todos, senão você muda a proporção. Pessoal, 0,05 por 0,05 dá 1. De boa? 0,05 por 0,05 dá 1. Aqui nós temos 0,075 por 0,05.
Eu já fiz essa continha, isso dá 3,5. Aqui eu já tenho a proporção em mol, tá? Só que ainda não tem números inteiros. Qual que é o primeiro passo? Multiplicar ou por 2, ou por 3, ou por 4. Eu vou multiplicar por 2 para ver se já chega na resposta. Se eu fizer isso, vai dar K2, ó, 1, estou multiplicando por 2, 2, CR2, O, 3,5 vezes 2, 7. Já são números inteiros? Já. Então, aqui nós já temos a fórmula mínima da substância. Entendeu, pessoal? K2CR2O7, onde tem isso? Letra D. Exercício 7, alternativa letra D. Agora a gente vai fazer o exercício número 8, um exercício bem legal, viu? Uma amostra de hidrocarboneto CXHY com massa igual a 1 grama. Então ele está trabalhando, né, com 1 grama desse hidrocarboneto aí. É queimada, pessoal, queima é reação com oxigênio, beleza? E se ela for completa, porque tinha oxigênio em excesso, você vai produzir CO2 mais H mais H2O. De boa? Certinho? Ele disse que com essa massa de 1 grama aí, forneceu 1,80 gramas de água. Então, ó, a massa de água produzida foi 1,80 gramas. E do CO2, meus queridos, ele disse que foi 2,93 gramas. Entendeu? Ele quer a fórmula mínima, empírica, né? Fórmula bruta do hidrocarboneto. Bom, deixa eu fazer aqui no cantinho o cálculo da massa molar desse hidrocarboneto. Acho que eu ia achar que cabe, ó. CXHY, genericamente, né? Queridos, o carbono tem uma massa 12 e a gente está supondo que tenha X carbonos. Aqui, ó. Isso vai dar 12X. O hidrogênio tem uma massa igual a 1 e tem Y hidrogênio aqui na formulinha. Então vai dar Y. Então, pessoal, a massa molar desse hidrocarboneto genérico aí é 12X mais Y. Certo? Vamos guardar isso daqui. Eu vou precisar daqui a pouco. Agora é o seguinte. Vou ter que fazer um balanceamento aqui. Ó, para 1 mol do hidrocarboneto, a gente vai ter X carbonos reagindo. Então, aqui eu vou ter que ter X CO2 sendo formado. Ó, o número de átomos à esquerda tem que ser igual ao número de átomos à direita. Quantos hidrogênio estão entrando? Pessoal, Y, aqui ó, Y. Como aqui na água já tem o índice 2 no hidrogênio, então aqui eu vou colocar Y sobre 2. A hora que eu multiplicar por 2 vai ficar Y. Acho que você entendeu esse balanceamento aí. Espero que sim. Bom, agora é o seguinte, ó. Se eu pegar 1 mol do hidrocarboneto CXHY, queridos, quantos mols eu produzo de gás carbônico? Queridos, olha para mim aí. Eu produzo X mols de gás carbônico. Gente, olha o balanceamento, ó. 1 mol, ele produz X mols de CO2. Agora é o seguinte, qual que é a massa molar desse hidrocarboneto aí? A gente fez ali no cantinho, ó. Aí, ó, fizemos aqui no cantinho. 12X mais Y. 1 mol disso daqui vai dar essa massa, né? Massa molar é gramas por mol. Legal? A massa do CO2, se você me permite, eu vou fazer de cabeça, tá? Ó, o carbono é 12, o oxigênio 16 vezes 2, 32 com 12 dá 44. Então, 1 mol de CO2 é 44 gramas. Só que aqui eu tenho X mols, então vai dar 44 vezes X. De boa. Mas ele falou para nós que 1 grama do hidrocarboneto está aqui, certinho, pessoal? 1 grama
ele produziu 2,93 gramas de gás carbônico. Olha só que bonitinho, tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma relação entre x e y. E aí eu vou fazer uma regra de 3 usando essas duas linhas aqui. Como é que a gente faz mesmo? Multiplica cruzado. Como é que fica? Ó, 12x mais y, pessoal, vezes 2,93 vai ser 1 vezes 44x, que vai dar 44x. Aqui eu vou ter que usar a propriedade distributiva, né? Que você aprendeu lá na matemática. 12x vezes 2,93, eu já fiz a continha, dá 35,16x, tá? Mais 2,93y é igual a 44x. Pessoal, esse 35,16x aqui eu vou passar lá para a direita, tá? Então vai ficar assim, 2,93y é igual a 44x menos 35,16, pessoal, isso dá 8,84x. Tranquilo? Aí eu vou pegar esse 2,93 aqui e vou passar dividindo para o outro lado. Vai ficar 8,84x dividido por 2,93. Tranquilo? Queridos, se você fizer essa continha aqui, 8,84 por 2,93 dá 3. Então, o que eu descubro? Que y é igual a 3x. Y é igual a 3x. Sem problemas? Então, a formulinha do hidrocarboneto, ó, não é CX HY, a fórmula dele? Então, eu vou colocar assim, ó, CX, no lugar de Y, eu vou colocar 3x, H3x. De boa? Se eu dividir tudo por x, a fórmula mínima sai. Ela vai ser CH3. Essa daqui, queridos, é a resposta do exercício letra C. Exercício 8, alternativa correta. Que exercício legal. Gente, não entendeu? Refaça, tá? Refaça, que é um exercício que você precisa conhecer. Agora, exercício número 9. Ele deu algumas fórmulas moleculares e ele está pedindo para calcular a fórmula mínima. Epa, esse é bem de boa, hein? Pessoal, então vamos lá, ó. O acetileno, C2H2, primeirão que ele pôs aqui. Qual que vai ser a fórmula mínima? Divide pelo máximo divisor comum. Divide por 2, vai ficar CH. De boa? Então já pode tirar a letra A, já pode tirar a letra B, já pode tirar a letra E. Então ou é a letra C ou é a letra D. O próximo é a glicose, C6H12O6. A fórmula mínima vai ser, eu vou ter que dividir todos pelo menor, pelo máximo divisor comum. Vou dividir todos por 6 aqui. Então vai ficar CH2O. Ixi, pronto. Já deu para ver que é a letra C. Exercício 9, letra C. Mas vamos acabar. Água oxigenada, H2O2. Gente, o máximo divisor comum aí é o 2, né? Então vai ficar HO. Beleza? E o último, Na2SO4. Como o S tem o índice 1, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Então, resposta certa, letra C. De boa, tranquilo? Agora, gente, esse exercício 10 aqui, você tem que saber fazer. Ó, o exercício 8 e o exercício 10 tem que saber fazer. Então, vamos lá? Sabendo que uma substância encerra 21,9% de cálcio. 21,9% de cálcio. 38,8% de cloro.
38,8% de cloro e 39,3% de água de cristalização. Você lembra? Água de cristalização num sal, eu coloco a fórmula do sal e depois o número de moléculas de água que ele tem. Tá? Então, eu vou colocar um pontinho aqui. Ele disse que tem 39,3% de água. Entendeu, pessoal? Ele quer saber a fórmula mínima. O negócio é o seguinte: quando ele dá as porcentagens em massa, ou massa, a primeira coisa que eu faço é dividir pela respectiva massa atômica, né, se for átomo, ou massa molecular, se for molécula. Qual que é a massa do cálcio? Gente, isso é sempre dado, tá? O cálcio, ele é... Peraí. O cálcio é 40. Então, eu vou dividir aqui por 40. Qual que é a massa do cloro? 35,5. Isso é dado, hein? Isso é dado, não precisa decorar. E a água, todo mundo já decorou, a massa molar dela é 18. Certinho? Vamos fazer as contas? Então, vamos lá. 21,9 dividido por 40, já fiz essa conta, dá 0,05. Certinho? 38,8 dividido por 35,5, já fiz essa conta, dá 1,09. Tá? 39,3 dividido por 18, queridos, isso daqui vai dar 2,18 de água. De boa? Qual que é o próximo passo? Dividir pelo menor deles. Dividir todos pelo menor deles. 0,05, 0,05, 0,05. Entendeu? Como é que vai ficar? 0,05 dividido por 0,05 dá 1, meus queridos. 1,09 por 0,05 dá 2. Ponto. 2,18 dividido por 0,05 dá 4. Pronto. Cheguei na fórmula mínima do composto. Tá? A fórmula mínima vai ser CaCl2, pontinho, 4H2O. Então, existem 4 moléculas de hidratação nesse sal. Exercício 10 é isso daí, tá? Chegamos no exercício de número 11. Para o composto cuja composição centesimal é a mesma coisa que porcentagem de massa. Ele deu do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Ele quer a fórmula mínima. Vamos lá. Ó, quantos por cento tem de carbono? 42,10%. Quantos por cento tem de hidrogênio? 6,48%. E quanto tem de oxigênio? 51,42%. Entendeu? Qual que é a primeira providência? Dividir todas as porcentagens pela respectiva massa atômica. O carbono é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Isso é sempre dado, viu, galerinha? Aí vai ficar assim, ó. Exercício número 11. 42,10 por 12, isso daqui dá 3,5, queridos. Já fiz essa conta aqui, vai dar 3,5. Aqui dá 6,48. E o oxigênio, 51,42 por 16, isso daqui, ó, dá 3,2. 3,2. Eu vou dividir todos pelo menor. O menor é 3,2. 3,2 divide todos. Se eu fizer isso daí, vai ficar assim, ó. 1,1, né? Aqui, ó. 3,5 por 3,2, 1,1. Aqui, pessoal, dá 2. E o oxigênio dá 1. Só que esse 1,1 aqui, ele está muito próximo de 1. Tá certo? Então, eu vou arredondar. Aí a fórmula mínima, ela vai ser CH2O. Entendeu? Mesmo porque, se eu multiplicasse aqui, não teria resposta. Então, a gente, no exercício 11, a gente escolhe a letra
B. Legal? Agora, exercício de número 12, queridos, o último. Foram aquecidos 1,83 grama de uma amostra de sulfato de alumínio hidratado. Deixa eu escrever aqui. Ó, sulfato de alumínio hidratado. Pessoal, ela tem moléculas de água de hidratação. Eu vou supor que tenha X moléculas de água de hidratação. Beleza? Sal hidratado é isso daí. Aí, é o seguinte, ó. Ele falou que foi aquecido. Qual massa que aqueceu? Deixa eu olhar aqui. 1,83 gramas. Ele aqueceu essa massa aqui. Quando ele aquece, a água evapora. Então, você vai obter o sal anidro. Pessoal, você vai obter o sal anidro. Esqueci de colocar um 3 aqui. 3. E a água, né, de hidratação, ela vai embora. Foi embora. Certinho? Aqui é sólido, né? E aqui é gasoso, ela foi embora. Aí ele falou assim, ó. A amostra anidra é isso aqui, ó, sem água. Deu 0,94 gramas. Ele quer saber a fórmula molecular do sal hidratado. Entendeu? O negócio é o seguinte, ó. Eu tenho a massa do sal hidratado, 1,83 gramas, e tenho a massa do sal anidro. Queridos, a diferença é a água que saiu. Então, se eu fizer 1,83 menos 0,94, eu vou calcular a massa de água que tinha no sal. 0,89 gramas de água. Entendeu? Bom, agora é o seguinte, ó. Para cada mol desse sal hidratado, a gente produz 1 mol do sal anidro e X mols de água. Legal? Agora, pessoal, eu preciso descobrir esse X aí. Aí eu posso relacionar esse reagente, né, o sal hidratado com o sal anidro. Eu posso envolver o sal hidratado com a água, tanto faz. Eu posso envolver o sal anidro com a água. O jeito mais rápido é envolver o sal anidro com a água, tá? Eu vou usar para ir mais rápido. Qual que é a proporção? 1 mol do sal anidro do Al2. SO4, 3, ó, 1 mol dele, tá aqui, produz X mols de água. Pessoal, X mols de água. Eu vou pegar esses mols e passar para a massa molar. De boa? Bom, é o seguinte, ó, para ir mais rápido, eu já calculei a massa molar do sulfato de alumínio. O alumínio é 27 vezes 2, o enxofre é 32 vezes 3, o oxigênio 16 vezes 12. Se você fizer essa conta direitinho, a massa molar dele vai dar 342 gramas por mol. Entendeu? Qual que é a massa molar da água? 18. Como eu tenho X mols, aqui vai dar 18X. 18X. Só que ele falou que quando produziu 0,94 gramas do sal anidro, a massa de água produzida foi 0,89. Como é que eu cheguei nesse 0,89? Eu peguei a massa do sal hidratado, tirei, né, o sal anidro, cheguei na molécula de água. E agora, como é que faz isso daqui? Queridos, multiplica cruzado. 0,94 vezes 18x é igual a 342, espera aí, 342 vezes 0,89. Certinho? Pessoal, eu já fiz essa continha aqui, ela dá 17,99 aproximadamente. Só que é o seguinte, água de hidratação, ela sempre tem que ter, né, seu número inteiro. Então, você vai aproximar isso daqui para 18. Tranquilo? Então, a fórmula molecular, onde eu vou escrever isso, meu Deus do céu? Acabou o espaço aqui. Acho que eu vou espremer aqui, ó.
a fórmula molecular do composto vai ser igual a L2SO4, SO4, 3, pontinho, 18H2O. Essa daqui, ó, é a resposta do exercício de número 12, meus queridos. Legal? Bom, espero que você tenha entendido direitinho. Isso é uma matéria importante. Até a próxima. Tchau, tchau.